Baixa isso aí, doido. Bom, Tom Valdez, por que o senhor decidiu entrar na defesa do policial que está preso, né, por um crime que ele não cometeu, embora haja uma pessoa que esteja assumindo a autoria desse crime? Eu estou defendendo esse policial a mando do Estado. Eu sou advogado da Tilvo. E desde o início eu me convenci, porque eu fui policial em Brasília, sou aposentado, eu me convenci que ele não tinha sido o autor desse crime, porque não há provas materiais, não há materialidade, não há perícia. O próprio Instituto de Medicina Legal não disse em que circunstância ele teria falecido, ido a óbito, apenas disse que foi em decorrência de projétil. Não disse quantos. O Instituto de Criminalística não fez o confronto balístico, não se sabe se a arma que estava no corpo dele foi desferida por alguma arma. O Ministério Público sustentou na sua acusação que o meu cliente Paulo Sérgio teria desferido um tiro com a arma da corporação. A arma da corporação sempre teve à disposição do batalhão e nunca submeteram a perícia. Mas, 10 meses após o oficial que comandava o IPM concluir que Paulo Sérgio era o autor do crime, chegaram vários policiais apresentando o soldado Ribeiro, naquela época, 1993, folhas 173 dos autos, e ele foi ouvido na presença do subtenente Lorival e do soldado Lopes, como testemunhas de leitura, aonde ele confessou o crime. Mesmo assim, o Conselho de Sentença condenou o meu cliente, mas eu fiz uma apelação, e na apelação eu sustentei que ele foi condenado contra a prova dos autos. Na época, o desembargador relator do processo foi o desembargador José Bernardo, e ele disse que aquele depoimento tinha caído de paraquedas. Houve até um incidente, eu me revoltei muito pela falta de ética dele, e quando ele disse isso, porque se você suspeita do crime, você tem que mandar apurar. E se não apurar, aí tu responde. Mas ele nunca mandou apurar. E nós apuramos, investigamos, porque eu não descansei enquanto eu não provei, estou provando que ele foi negligente no seu julgamento, que ele induziu os seus pares a erro e botou o inocente na cadeia. Tá certo? E agora, ontem, nós conseguimos em nossas diligências localizar o autor do crime, que em tom e bom som deu todos os fatos ocorridos no dia do crime na boate Simplesmente Maria, que faltou energia às 3h20 da madrugada, e quando ele se dirigia para o asfalto para pegar o ônibus, encontrou a vítima, Armando Bispo, com uma faca na mão, achando que ia ser assaltado, desferiu um tiro contra ele. Bem, eu entrei com a revisão criminal, foi distribuída para o desembargador Vicente Castro Gomes, e ele simplesmente indeferiu a liminar para soltar o meu cliente, e também as diligências que eu pedi. Que diligência que eu pedi? Para ouvir o cara que matou. Para ouvir as testemunhas da época, que disseram que quem matou não foi Paulo Sérgio, e sim o soldado Ribeiro, que confessa o crime. Ora, em que país nós estamos vivendo e que democracia que nós estamos vivendo? Eu não consigo entender a que ponto chegou a Justiça do Maranhão, ainda mais se falando da alta corte. Tá certo? Então, eu estou preparando um embargo de declaração da decisão, e se ele permanecer com essa decisão, eu vou a Brasília, no STJ, eu vou pessoalmente, e vou convocar uma coletiva, vou denunciar essa forma como a justiça está sendo aplicada, não por todos, mas por esses maus juízes. Porque o que rege o direito penal, o processual penal, é o princípio da verdade real. Ora, o que é que custa ele ouvir 7 minutos que os seus ouvintes ouviram? E eu queria que você colocasse no ar, se der tempo, ainda no seu programa de rádio, depois que os ouvintes ouviram o depoimento, se eles acham que foi o inocente que está preso que matou. Um chefe de destacamento, o soldado Ribeiro, teve dignidade, é um segundo sargento, chefe de destacamento de um município aqui de Bom Jesus da Selva. Ora, o homem desse tem responsabilidade, mas ele teve dignidade de saber que tem um inocente cumprindo uma pena, mas ele também tem um momento dele de defesa, um momento de defesa do contraditório que não foi dado agora na revisão criminal. Em uma canetada, sem nenhuma sensibilidade, esse desembargador mantém preso o inocente.
Isso é um absurdo, eu não vou me conformar. Porque já tem 5 anos que eu estou lutando para provar que Paulo Sérgio não matou Armando Bispo. E provei, tá certo? Em qualquer tribunal do mundo, por mais leigo que seja um julgador, ele não vai manter um cidadão desse preso.